tá entrando aí o programa MP Rema, aqui diretamente da rádio MP Rema, programa RemaCaster. Vamos lembrar, né, aqui, né, meu amigo, aqui, nós estamos aqui na mesa, aqui, nossa mesa está composta com o nosso amigo Wagner, que é o nosso entrevistado, o nosso diácono Ricardo Duarte, e na operação disso tudo que você está vendo aqui, o nosso irmão Davi, conosco aqui, fazendo as operações necessárias para que essa programação está chegando até você, meu amigo. Então, eu quero dar para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aqui diretamente da rádio MP Rema. Bom, nosso amigo Wagner Guido, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Wagner Guido. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecendo a Deus, né? Segundamente, agradecendo a MP Rema, né? Ao pastor Jorge, ao diácono e ao irmão Davi, que Deus continue abençoando a todos. Vocês ainda que não conhecem a rádio MP Rema, começa a divulgar, compartilhar e comentar, porque aqui só sai algo que edifica. Amém. Então, olha só, gente, nós estamos aqui diretamente aqui do estúdio da Rádio Rema com o nosso RemaCaster aqui com vocês. E nós estamos, como já falei, estamos aqui com o nosso amigo Wagner Guido, né? E para você ter mais ou menos uma ideia do Wagner Guido é um amigo meu de muitos anos, né? E está vindo aí pré-candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. Wagner, é ser político mesmo? Fala comigo. Porque a gente ajuda muito, né? A gente empurra, como eu posso narrar para o povo entender. A gente ajuda nas campanhas políticas, né? É como se fosse um ônibus. E a gente vai empurrando do lado de fora. E muitas vezes a gente fica do lado de fora, né? O que acontece? Quando o carro pega, quando o ônibus pega, quem está dentro, quem está fora, fica fora. Então, eu resolvi, né? Eu não, o povo, o grupo em geral, me convidou a ser representante parlamentar, porque sabe que eu sou uma pessoa de caráter e tenho compromisso e responsabilidade com o povo. É interessante, Vai, que eu fiz eu fiquei um mês fazendo uma mídia sua e vi que tinha muita gente, tinha até povo indígena na tua campanha. E eu vi isso. Como é que se deu isso? Esse Wagner que eu vi na mídia que nós fizemos, como é que é esse Wagner? Com essa relação, esse relacionamento até com indígenas, povo originários? Pelo chamado que eu tenho, né, pela infinita e bendita misericórdia, sou pastor, mas não estou pastoreando, né? Então, assim, a gente trabalha na obra social, né, no serviço social, com doações, né, ajudando, apoiando, né, trazendo o povo que está excluído à sociedade, trazendo a pessoa que não tem a oportunidade, ajudando o povo. E nessa conexão, a gente vai galgando e ganhando, né, pessoas, e é desse jeito aí, meu amigo. Interessante. Eu quero lembrar você que hoje às 5 horas da tarde, o programa União para o Reino com vocês, e eu trazendo aí o RemaCast com vocês, tá? E lembrando também, só fazendo assim lembrando que também nós temos a inauguração do nosso programa Papo com Deus, né? De segunda a sexta, às 22 horas, Papo com Deus, nós vamos falar sobre vários assuntos, leitura bíblica, entendimento, louvor, e vou entrevistar os pregadores que vão estar aqui vindo nos cultos, marcado já para quarta-feira o pastor Alex Matos, que está fazendo uma campanha aqui no Ministério da Palavra Rema, abençoada, impactante. Então, um bate-papo já, ele já está vindo preparado, e vamos estar durante a semana fazendo essa obra aí. Você chegar em casa, 22 horas, não vou sair mais, já chegou do trabalho, já chegou da vida descansada, você lá no MP Rema e vamos ter esse papo com Deus. Amém. Então, vamos voltando aqui com o nosso querido e amigo Wagner Guido do Brasil. Por que o Brasil, hein? O Brasil é porque nós somos brasileiros. Não digo partido, não. Eu digo brasileiro. Nós somos brasileiros. E assim, e meus pais, né, a minha avó, né, eu tive a disciplina de assim lutar e, se for necessário, até morrer pela pátria. Antigamente, nas escolas, né, a gente tinha que cantar o hino
o hino nacional, o hino verdade. da bandeira, né, mantido em formas, e hoje em dia não existe mais isso, mas né, nada por causa de partido e nem outras hipóteses, é porque eu sou brasileiro mesmo. Wagner, você como pretende né, ser um parlamentar, né, qual a dificuldade hoje do Rio de Janeiro? A dificuldade hoje do Rio de Janeiro é muita corrupção, né? A corrupção não deixa, né, as pessoas verdadeiramente de caráter chegar em algum lugar. Quer ver um exemplo? Eu escuto muitos parlamentares falando que política não é para amador, que política é para profissional. Mas espera aí, como é que eu vou chegar ao terceiro andar se eu não passei pelo primeiro e pelo segundo? Então, meu povo, os ouvintes, né? Temos que dar oportunidade a pessoas de chegar ao parlamentar, pessoas que verdadeiramente, né, vêm do baixo, né, têm uma trajetória, né, pessoas que realmente são de caráter, para ter oportunidade de fazer alguma coisa. Muitas vezes fala, entra político e sai político, mas entra político e sai político, mas quem coloca o político lá sou eu e você. Quem tem o poder de tirar o político sou eu e você. Uma pergunta, quanto vale o meu voto? Quanto vale o seu voto? Quanto vale o nosso voto? Será que é uma cesta básica? Será que é um prato de comida? Será que é uma roupa? Então, eu deixo aí essa pergunta a todos os ouvintes. Vamos dar oportunidade a pessoas que estão chegando agora. Vamos conhecer em quem nós vamos votar. Não vamos votar porque o cara deu uma cesta básica. Não vamos votar porque o cara deu uma oportunidade de emprego, porque ele só vai contigo até outubro. E quando passar de outubro? A eleição não é só até outubro, a eleição é durante 4 anos. Somente até aqui. É verdade. E, Wagner, qual o partido que está vindo hoje? Partido PMB, Partido das Mulheres Brasileiras. Por quê? É um partido das mulheres brasileiras, porque há um machismo, né? Eu discordo do machismo. Hoje em dia, o homem, em geral, quer dizer que a mulher só tem direito de chegar até um certo limite. E você, mulher, você pode chegar até onde você quiser. Qual é a diferença do homem para a mulher? Se a mulher está capacitada, se ela está preparada, por que ela não pode ocupar um espaço que o homem ocupa? Por que o homem tem que ter um salário melhor do que a mulher? Então, foi por isso, né, por me ter minha mulher em casa, por me ter minha esposa em casa e por me ter mãe, né, que eu apoio totalmente a mulher, porque há uma desigualdade, onde o homem se acha melhor do que a mulher, aonde se tem um machismo. Eu digo isso em geral, até em algumas igrejas, né, falam que não existe mulheres pastora, mas quem coloca, né, a mulher aonde ela deve estar, primeiramente é Deus, segundamente a capacidade dela. Não pode dizer eu, não pode dizer você, até onde a mulher não pode chegar. Gente, olha só, vamos para o intervalo. Eu volto já já com vocês. Você está ouvindo e assistindo MP Rema Val. MP Rema Val. Nós também estamos também no YouTube, no canal no YouTube, né, com live da nossa igreja, que é a MP Rema Val, de Valqueire. Mas nós temos também MP Rema. Fala um pouquinho sobre isso aí conosco, Ricardo. Nós temos um ministério que já está há 12 anos aí fazendo a obra de Deus, colocou no coração, juntou algumas pessoas, teve uma revelação profética, e juntou algumas pessoas. E o profeta falou que os pastores estariam se unindo com algumas pessoas humildes. Foi falado isso no monte, e essas pessoas unidas realmente se uniram. Eles estavam num ministério que o pastor antigo vendeu a igreja. As pessoas se uniram há 12 anos atrás e fizeram esse ministério. Eu estou aqui há 8. E nós temos a Igreja Matriz, que é em Sulacap, na rua Heitor de Amorim, 147A. E há 4 anos, fundamos aqui a Igreja Ministério Palavra Rema no Valqueire, na rua Imbiri, 36. Nós temos nossos cultos regulares aqui na quarta
E lá, durante a semana, na terça e na quinta, todos os cultos de semana são às 19h30. E nos domingos, nas duas igrejas, às 19 horas. É um culto onde o evangelho genuíno é pregado. Aqui não há campanha de prosperidade, não há promessas vãs, mas a função da igreja em preparar o caminho, a pousada final para o servo estar no céu. Essa é a função da igreja, e aqui nós pregamos para que isso aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Legal, gente, vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho com o nosso querido Wagner Guido, e Wagner Guido vai falar sobre família. E Wagner, família é tudo. Aguenta aí que tu vai falar um pouquinho sobre família. Vamos para o intervalo, eu volto já já com vocês. E aí, estamos de volta com vocês aqui no programa RemaCast, aqui diretamente do estúdio da rádio MPR, MP Rema. Ainda tem que ficar ainda, né? MPRHEMA. MP Rema. Rema é palavra revelada. Ministério é palavra revelada. Isso. E você que quer sintonizar conosco, olha aí, nós estamos aí ao vivo com vocês aqui na mprema.minhawebradio.com. Agora, se você quer assistir todas as nossas programações, né, é só sintonizar no mprema.minhawebradio.com. Estamos de volta com vocês aqui no RemaCast, com o nosso querido e amigo Wagner Guido Brasil. Wagner, nós já ouvimos você falar de política, gostei, né? Achei interessante a sua visão política hoje, no cenário que nós estamos vivendo, cenário complicado, tá? Não vamos entrar em detalhe, mas é um cenário complicado. Mas, com tudo isso, família. Fala para mim um pouquinho. Primeiro, depois eu quero falar contigo sobre os canelinha de fogo. Vamos falar que eles estão em alta, para a honra e a glória de Deus. Glória a Deus. Família. Família é a base de tudo. Deus fala conosco. Primeiramente, Deus. Segundamente, família. Terceiramente, a obra de Deus. Família é uma dádiva de Deus. Família é tudo. Um homem que tem uma família, uma mulher que tem uma família estruturada, ele não precisa de prata, ele não precisa de ouro, porque ele chega, o maior bem que o homem pode ter é a família, né? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a mulher sábia edifica teu lar, a tola destrói. Mas não somente para a mulher essa palavra, né? Mas também nós homens devemos viver, não só ministrar essa palavra, mas viver, né? Porque o homem também sábio edifica o seu lar e o tolo destrói. A família é a base de tudo. A gente sem a família não chegamos em lugar nenhum. Amém. E canelinha de fogo? Porque, deixa eu falar, eu assisti, eu tive uma época que eu participei da Assembleia de Deus Terra dos Milagres. E eu via lá aquelas crianças, mas tá tudo grande, né? Tudo grande. Rapaziada, né? Sim. Tudo grande. E tinha os canelinhas de fogo, que eram os filhos dele, as crianças tudo pequenininhas, tocando com ele, tocando bumbo, pandeiro, triângulo. E como é que está hoje o canelinha de fogo? Hoje, o Leonardo, meu filho mais velho, continua levita do Senhor, casou, está com filho, né? O Júnior, o mais abaixo um pouquinho, casou também, né? Casou não, está morando junto, mas já está preparando a papelada para casar. O Eric, ele alugou uma casa para ele e está morando sozinho e fazendo a obra de Deus, está seguindo o caminho dele. A Jéssica e o Lucas continuam comigo, trabalhando conosco na nossa pensão que nós temos ali em Realengo, estudando e fazendo a obra de Deus. Levita, firme e forte, na presença do Senhor. Todos estão na presença do Senhor. Amém. Para a honra e a glória de Deus. Então, gente, estamos aqui com o Wagner Guido. Volto a repetir com vocês, com o nosso querido Wagner Guido Brasil, pré-candidato às eleições municipais no Rio de Janeiro. Wagner, outra pergunta sobre... E a Assembleia Terra dos Milagres? A Assembleia a Igreja Terra dos Milagres, no momento, né, por falta de condição assim financeira, não está funcionando. A gente tem ainda a CNPJ, né? Futuramente, se assim for a vontade de Deus, né, de nós podermos comprar um espaço para continuar a obra de Deus, amém. Mas se não for, nós continuamos servos e servindo a Deus de qualquer jeito, independente da CNPJ. Amém. Deixa você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você não está como pastor. Mas quem é chamado para a obra de Deus, não abandona. Você
Você simplesmente não tem entendimento que você está fazendo a obra de Deus em outro lugar. Você está vindo à política, mas nós, como servos do Senhor, fomos chamados para sermos agentes transformadores. O sal e a luz. O sal tem muita gente que fala que é o tempero. Eu entendo que não é o tempero, é a conservação. Como você, antigamente, quando você tinha uma carne, não existia geladeira, você salgava ela para mantê-la, para que não estragasse. E nós somos agentes transformadores e temos a missão de manter vivos os valores cristãos que hoje ainda regem o nosso país. Se você vê, por exemplo, você não vê, se você falar que você pode mentir, você entende que não pode mentir, mas não tem uma lei que fala isso, a não ser na Bíblia. Você sabe que não pode mentir porque a palavra de Deus fala para isso. E todos nós, mesmo aquele que não segue a Cristo, entende isso porque está na base da nossa sociedade. Mas cada vez mais as leis estão se afastando do que a palavra de Deus fala. Então, às vezes, corrompendo ou tomando vários caminhos. Você como servo, eu não estou pastoreando no momento, mas continua como servo de Deus. Como é que você entende que vai conseguir? Porque é difícil. Lá é lobo comendo lobo. Como é que você vai conseguir se posicionar perante isso? Porque se nós somos sal da terra, porque precisamos preservar os valores cristãos, e luz do mundo, porque em meio às trevas, a luz de Cristo vai refletir em você e você vai chamar a atenção por causa disso. Como é que é difícil o posicionamento de um servo dentro da política? Muito fácil. Fácil demais. A Bíblia diz que tudo é lícito. Nem tudo nos convém. Nós estamos baseados como ministro e servo do Senhor, em Isaías 61. E em Isaías 61 diz que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, me ungiu para pregar as boas e as novas, o contrito, os conflitos de coração, em prisão, em política, em outros países, aonde quer que seja. Porque Jesus, ele não ficou dentro do templo, né? Ele não ficou dentro do templo pregoando a palavra, mas ele saiu em países, em estado, em tudo. Então, é desse jeito. Não estou pastoreando dentro de um templo de pedra, físico, mas não quer dizer que eu vou mudar a minha essência, porque eu não estou, né, dentro do templo de pedra. Porque Jesus, ele estava no templo de pedra. Ele era a mesma coisa. Ele estava fora do templo de pedra. Ele era a mesma coisa. Quer ver uma coisa que me deixa feliz? Jesus, mesmo Judas o traindo ele não mudou com outras pessoas. Pelo contrário, ele ainda agradeceu. Ele falou a Judas. Amigo, chamou Judas de amigos. Por quê? Muitas coisas há um propósito de Deus. Né? Vamos falar lá de José de Arimateia, que era um político e era um servo de Deus. Podemos dizer, José também, até do Egito, era também um servo de Deus e não mudou a essência. Mesmo os irmãos tentando matar, mesmo jogando ele no presídio, mesmo a esposa de Betfá tentando acusar, ele permaneceu na sua essência. Amém. Eu gostei muito da palavra, o nome que você trouxe aí, de José de Arimateia. Muitas pessoas não conhecem a história desse homem, mas ele era um servo, estava na elite, e Deus veio para aqueles que querem descobrir um novo caminho, as boas novas. O problema dos fariseus, os saduceus, que eram as seitas judaicas da época, que eles achavam que eles não precisavam de mais nada. Então eles eram um copo cheio. O copo cheio não pode ser mais enchido. Você tem que se esvaziar de si mesmo e receber o que Cristo tem para te dar. E José de Arimateia fez isso. E se alguém sobe até o túmulo que Jesus ficou ali durante 3 dias, ele que separou. Ele esvaziou e falou, aqui vai ficar Cristo. Não somente o túmulo, né? Mas também os azeites das unções, que cada um desse azeite das unções foi passado no corpo de Jesus, né? Tem um fundamento. Exemplo, mirra e outros azeites, que eu não vou ficar aqui falando de unções, né? Mas... Agora é interessante, quando a gente citou José de Arimateia, José de Arimateia era um apóstolo oculto. A teologia diz que, a Bíblia fala,
quando Jesus ressuscitou, ele se encontrou com mais ou menos umas 500 e poucas pessoas. Uma dessas pessoas é José de Arimateia. E José de Arimateia chega para Jesus e diz assim, olha, desculpa, Senhor, de eu não poder, né, ter sido apóstolo, né, mas foi muito importante para mim naquele país. Muito importante. Interessante que você fala, e as pessoas falam que a gente não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver. A Bíblia é toda pautada em reinado. Toda ela pautada em reinado, não é verdade? Perfeitamente. Toda ela pautada em reinado. Você citou aí José de Arimateia, citou José do Egito, né? Toda ela pautada. Então, sim, porque se existe política, porque Deus criou essa política para que ela seja... Só que a política foi corrompida. Tudo bem, ela foi corrompida, mas que existe política, existe. Para a gente também. Mas, gente, nós vamos para o intervalo e voltamos no bloco final aqui com o nosso querido Wagner Gui do Brasil. Estamos de volta com vocês aqui no Rádio MP Rema, na RemaCast, aqui com vocês, diretamente aqui do nosso estúdio, aqui na rua Imberi, número 36, no Vila Valqueire, né? Nós estamos aqui diretamente com vocês. E quero lembrar você, meu amigo e minha amiga, que você pode estar acessando, Wagner, tá? O povo pode estar acessando MP Rema, o nosso canal no YouTube, né? Você vai ter nossas lives. E lembrando a você que no dia 15, quero fazer uma merchandising, né? Que no dia 15 nós vamos estar, dia 15, aqui, numa live com a missionária Lia Oliveira, diretamente de Cabo Frio, aqui para a Rádio MPR Rema. E na semana que vem, nós vamos estar com o nosso amigo, como é o nome dele? Roberto Rosa, né? Com o nosso pastor Roberto Rosa aqui no nossa RemaCaster. Bom, Wagner Guido, muito obrigado mesmo pela tua participação na nossa rádio, no nosso programa aqui com essa equipe maravilhosa, né? Temos o Davi aqui, Davi não falou, mas fala alguma coisa, Davi. Você não vai ter que sem falar, não. Né? Davi é o nosso operador, é o nosso produtor, é o que está fazendo tudo isso aqui acontecer com vocês neste dia. Davi, suas considerações finais. Davi nem falou, mas já está dando consideração final. Da dinâmica e o rumo que as coisas tomaram, entendeu? Foi interessante ter entendido o plano de governo, as coisas que você defende e tudo mais. É honroso, é algo louvável, assim, eu achei bem interessante. E quando você entrar, e se você entrar, as coisas ocorram da maneira correta. Edificante. Aqui é uma rádio onde tem pessoas sérias. Onde tem o diácono, que é um homem de Deus sério. Onde tem um Davi, que é um homem de Deus sério. Onde tem um pastor Jorge, que é um homem de Deus sério. Aqui, a gente não semeia contenda. Aqui a gente não semeia algo assim, que não edifica a sua vida. Então, nos ajuda participando, nos ajuda compartilhando, nos ajuda convidando pessoas. E você... Talvez um candidato, um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus, um levita, ou quer que seja algo edificante, venha para cá, participe da rádio. É o que o Wagner Guido e toda a equipe aqui te pede.